Bom dia para quem está em casa também, né? Podemos sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, eu vou pedir para você abrir tua Bíblia em primeira carta aos Coríntios 10, 12. 1 aos Coríntios 10, 12. 1 aos Coríntios 10, 12. 10, versículo 12. Nós observamos muito, nós temos sempre um hábito de orar, pedindo sempre para Deus converter alguém, trazer alguém lá de fora para Jesus, não é? Quebrantar alguém que está num vício, alguém que está num pecado, num erro. Nós pedimos tanto para Deus tirar alguém do vício, das drogas, da criminalidade. E as pessoas mudam, elas vêm. Só que nós mantemos esse ciclo, sabe? Sempre orando para Deus trazer pessoas. Mas às vezes a gente deixa de orar para que Deus edifique pessoas que Ele trouxe. Porque o que acontece? Fica aquele ciclo de pessoas vão à igreja, pessoas se desviam de igreja. Pessoas vão para Cristo, pessoas se afastam de Cristo. Pessoas conhecem Jesus, pessoas retornam aos mesmos erros. Não tem essa impressão, às vezes? Você consegue levar alguém uma vez à igreja, mas ela não estrutura o coração dela na presença de Deus. Mas as nossas orações, elas já começam errado. A gente só ora apenas. Não é errado orar para as pessoas se converterem. Tem que fazer isso. Tem que pedir. Mas quando as pessoas elas chegam a Cristo, nós deixamos essas pessoas e nos acomodamos com isso. Ah não, agora ela já é uma frequentante de igreja. Mas só isso basta? Não. Porque ela sendo uma frequentante de igreja, ela vai poder se desviar amanhã e vai ser muito mais difícil para um frequentante de igreja retornar à igreja. E o alvo principal não é que alguém apenas vá à igreja. Porque na igreja você tem muitas formas de trazer as pessoas para a igreja. Se você distribuir cesta básica, vai vir um monte de gente. Vai ou não vai? Se você fazer um movimento com alguma coisa, vai vir um monte de gente. Mas essas pessoas virem, isso é uma alma ganha para Jesus? Não necessariamente. Não é? E uma alma que ela não foi transformada, ela se torna uma arma contrária para o evangelho. Se você observar pessoas que não são maduras na fé, elas ao invés de ajudar, elas mais atrapalham do que ajudam. Quantas vezes você não vê pessoas que elas vão na igreja e depois elas saem com chocarrice, não é? Com deboche, muitas vezes ali falando mal, murmurando. Por quê, pastor? Porque ela é uma pessoa má? Não, não é uma pessoa má. É uma pessoa que não cresceu. Você imagina um jardim de infância, não é? Que você leva lá um monte de crianças, não é? Imagina aquela criançada sujando parede, gritando, aquela confusão para você colocar em ordem, como é nas escolas. Já viu os primeiros dias, por exemplo? Uma criança faz birra, eu não quero ficar, eu quero ir embora. A outra chora por causa de alguma coisa do outro, não é assim? E vira aquela confusãozinha. Agora imagina aquela criança assim, 20 anos depois. Pensou aquela criança com 25 anos de idade e ela fazendo a mesma coisa no trabalho, no lugar que chega? Ou elas nunca saírem do jardim de infância? Não é verdade? E isso acontece dentro da igreja. As pessoas às vezes continuam como se fosse no jardim de infância por 20 anos. Eu brinco, às vezes falo que é o Peter Pan da fé. Não é verdade? Ele é sempre um menino na fé. Sempre uma criança na fé. E a criança na fé, ela é aquela criança que ela brinca com tudo, ela debocha das coisas de Deus, ela debocha do próprio. Quando eu falo debocha, é a chocarrice na fé. Ela ri da desgraça alheia de pessoas quando ela deveria ajudar a levantar. Ao invés dela estar de pé, ela tropeça, ela cai. Quando eu falo tropeça, cai, volta aos mesmos erros facilmente.
os mesmos erros de sempre. E por que que isso acontece? Porque ela veio à igreja. Nós oramos para que ela viesse à igreja. Mas nós deveríamos ter o hábito de orar para que essas pessoas, elas amadurecessem na fé. Pessoas maduras na fé, uma criança, quando ela se torna já um mocinho mais responsável, você não precisa forçar ela a ir para a escola. Precisa? Você não tem que forçar ela a se levantar no outro dia. Quando uma criança ela começa a desenvolver, ela vai criando o hábito dela. Você pode começar a programar algumas coisinhas que ela vai fazer exatamente da forma que você ensinou ela. E tem algumas crianças que elas têm um retardo. Se você não for lá e repetir as mesmas coisas, elas nunca conseguem fazer. Mas são as mesmas crianças que um dia você vai ter que levar lá na entrevista de emprego, senão ela não vai sozinha. É aquela pessoa que ela vai fazer um currículo, ela não vai ter segurança, ela vai precisar que alguém valide aquilo para ela, porque ela não cresceu nem fisicamente, ela às vezes fisicamente cresceu, né? Mas a maturidade dela continua ainda como a de uma criança. E aí vai ser aquele marido que briga e vai para a casa da mãe. E aí a esposa tem mais um piazão dentro de casa, que ela tem que ficar meio que cuidando. Era para ele ser o homem da casa, mas ele fica nesse cuidado. Ou então vira aquela mulher que o homem parece que adotou uma criança também. Ele chega do trabalho, ou vice-versa, a casa está do mesmo jeito, não tem aquela aptidão de parar, pera um pouquinho. A casa estava suja, eu tenho que limpar. Eu não preciso que alguém fale que eu preciso de cuidar de alguma coisa. Amém? Nós temos que ter a percepção. Mas isso acontece quando a pessoa amadurece. Se ela não amadurece, você chega em casa, está com o videogame na mão, jogando todo animado. Não é verdade? E você vai chegar e vai cuidar das obrigações, porque não amadurecemos. E a Bíblia fala assim para nós, ó, em 1 Coríntios 10, 12... ele diz para nós: aquele, pois, que pensa estar em pé, olhe que não caia. Amém? Então ele está dizendo para nós: aquele que pensa estar em pé, deve olhar para que não caia. Isso é um alerta para nós. Não é porque alguém está dentro da igreja que ele não vai cair. Se ele não amadureceu espiritualmente, ele está muito propício ou propenso à queda. Ele pode cair a qualquer momento. A qualquer momento alguma coisa pode derrubar essa pessoa. E aí vai ser aquele crente que você precisa de ir atrás dele de novo. Às vezes você precisa. Eu não sei qual obreiro outro dia. Eu acho que foi aqui. Que ele reclamou, disse: você nunca fala que tá bom o que a gente faz. Parece o crente foquinha, não é verdade? Você tem que jogar um negócio para ele agradar, que senão ele não fica contente com o que ele faz. Quando na verdade, quando você amadurece, você espera de Cristo. É Jesus que faz algo para você, não é verdade? Agora, quando ele não é amadurecido, você tem que jogar a bolinha para agradar ele. Então você fala: ó, pega aqui, ó, isso aqui é para você ficar muito feliz. E às vezes a gente está nesse hábito. E a gente está dentro da igreja e nós caímos. Por que nós caímos? Porque não desenvolvemos. E aí entra aquele lado que eu falei lá no início da oração. Oramos muito para as pessoas virem, mas qual oração que estamos fazendo por aqueles que estão dentro da igreja? Para que eles possam verdadeiramente crescer, desenvolver e deixar de ser aquele menino na fé. Ou seja, se ele deixar de ser menino na fé, ele vai deixar de repetir os mesmos erros lá da infância. Uma mãe conhece um filho, não conhece? Se ele tem algumas falhas, você já começa até a olhar se ele não cometeu a mesma falha de sempre. Uma criança vai no banheiro, às vezes você tem que ir lá conferir a criança, não é assim? Porque você já sabe os errinhos que ela pratica, as falhas que ela comete. Ela vai comer, você tem que voltar lá e olhar se comeu mesmo. Tem umas que jogam debaixo da mesa, né? Tem umas que vai enrolando, tem umas que guardam. Eu me lembro quando era criança, eu não gostava de comer alguma coisa, eu ia colocando debaixo do guardanapo e escondendo tudo debaixo do guardanapo. Criança. Então a gente evitava algumas coisas, não é? Mas uma mãe sabe disso, sabe ou não sabe?
Então, quando ele está fazendo alguma coisa, tem uns que até diz, ele está muito quieto demais. Quando está muito quieto, é um perigo, não é assim? E isso acontece dentro das igrejas. Quando nós estamos ali dentro da igreja e viemos, mas nós não permitimos que realmente a vocação de Cristo, ela faça parte das nossas vidas, vamos ser sempre um crente que alguém vai ter que te chacoalhar, te dar bronca, te repreender, te fortalecer para que você continue vindo. Quando na verdade já era para nós desenvolvermos esses hábitos por nós mesmos. Amém? Então a criança, ela vive caindo, ela é tentada fácil. Uma criança é facilmente enganada, ela é levada por qualquer situação, qualquer coisa está discutindo um com o outro. Não é verdade? Tem umas crianças dentro da igreja que às vezes ela fica revoltada com outro irmão. Ela manda, pastor, tem que falar para aquela irmã, tem que falar para aquele irmão, tem que falar para ele. Não tem que falar, a gente tem que orar para que ele mude. E aquele que comete as falhas tem que verdadeiramente mudar. É verdade ou não é? Você já pensou alguém que você tem que sempre estar insistindo para ela fazer alguma coisa? É a criança. Quando você vai, por exemplo, você quem serviu o exército, no exército ninguém te acorda? Ninguém. Não acorda não, na verdade eles torcem para você não acordar só para ver como é que fica a situação. É verdade ou não é? Ficam torcendo para que você perca a hora para ver a maldade. Então você aprende a amadurecer, para crescer. E aí eu queria que você abrisse a tua Bíblia, lá em Gálatas 4, eu vou ler o versículo 19. E isso sempre aconteceu no meio evangélico. Isso não é uma coisa característica dos anos de 2000 e pouco. Não, isso aí acontecia desde lá do tempo da igreja primitiva, com Paulo, com Pedro, com João e com todos aqueles lá no passado. Amém? Sempre era as mesmas coisas. Agora é claro, uma criança pequena fazendo birra é bonitinho, é verdade ou não é? Você acha até engraçadinho. Acha ou não acha? Ah, claro que é. A senhora tem filho? A senhora não achava teu filho algumas coisinhas? Não gostava? O que a senhora fazia? A senhora ia lá e dava uma chinelada. Meu Deus do céu. Estava brincando com a menina ali na cozinha. Ela falou, minha mãe catou tudo de um galho de árvore. Eu falei, nossa. Aí eu briguei com a mãe, falei, a senhora bateu com um galho de árvore. Não, pastor, catei uma folhinha, um galinho, né, para assustar. Mas não era um galho de árvore, né? Do jeito que a gente fala assim, parece que catou um bastão, não é? Para dar um susto. E criança precisa, né, irmãos? Precisa de ter controle. É verdade ou não é? Precisa. Mas é bonitinho quando uma criança chorando porque quer se alimentar, é bonito. Mas imagina um homem de 30 anos fazendo birra. Aí já é um problema. É verdade ou não é? Você vê um crente começando na fé, lutando, tem aquela dificuldade, é bonito. Mas um crente com 10 anos de igreja, fazendo pirraça, é um problema. É complicado. É verdade ou não é? Tem marido que só vem se a mulher obrigar ele aí. Tem mulher que só vai se o marido levar ela meio que na marra. E tem adolescentes que só vai buscar Deus se os pais forçarem. Isso aí é maturidade ou não? Continua sendo o quê? Criança na fé. E aí o Paulo diz para nós assim, ó, meus filhinhos, por quem o quê? Por quem de novo, Paulo falou, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja. Ele estava dizendo, enquanto Jesus realmente não tivesse sido formado dentro de nós,
Aquele que se importa com a salvação, no caso Paulo era o pastor deles, no caso eu com a igreja que eu estou à frente, você como pastor da tua casa, eu sou o chefe da família, também você vai ter as mesmas lutas, você vai ficar preocupado. Tem gente que até quando vem um parente dele para a igreja, ele fica com medo, se o pastor pedir oferta, ele não gostar, ele tem medo que ele se envolva na obra e a pessoa discuta com outra pessoa, não é verdade? E aí ela fala, ela vai parar de ir na igreja. Mas é coisa de quem? De adulto ou de criança? De criança na fé. Se uma pessoa ela tiver uma discussão, ela se afasta, ela não pode mais ir no hospital, ela não pode trabalhar, ela não pode ir para uma escola, ela não vai poder fazer nada, ela vai ter que viver isolada. Porque sempre que você estiver no meio de pessoas, você tem esse risco de alguém ser sincero e falar algumas coisas que vai te desagradar. Amém? E a hora que eu falo alguma coisa, eu tenho que estar ciente que alguém possa me falar também alguma coisa. Sim ou não? Se eu não entender isso, se eu for aquele dodói, que quando alguém fala alguma coisa que eu não gostei, então eu vou embora. Lembra daqueles episódios do Chaves, né? Que tinha o Kiko, levava a bola, emburrava, ele catava a bola e foi embora. Não é assim? Tem crente que é daquele jeito. Não, então eu vou embora, eu não volto mais lá. Você não nasceu de novo, você não é de Cristo. Só que daí o Paulo fala, há pessoas que vão fazer isso por muito tempo. Por que ela vai fazer isso? Porque ela ainda não tem Cristo formado dentro dela. Quando ela não tem Cristo formado dentro dela, ela pirraça. Mas crente adulto faz pirraça? Ou se faz. Tem uns que ameaçam parar de ir na igreja, que vai trocar de igreja. Olha que coisa feia. É verdade, não é? Alguém fala, eu não vou mais nessa igreja, eu vou para outra agora. Por quê? Porque o obreiro não fez aquilo que eu queria. Sério, irmão? Eu já fiz muito pela obra. Ué, mas não é para isso que você foi chamado por Cristo? Para fazer muito pela obra dele? Paulo, ele falou, vou te mostrar o quanto há de sofrer. Ué, eu estou cobrando a Cristo do que eu fiz? Não, eu tenho que ser uma pessoa que amadureci. Eu fui chamado mesmo para fazer alguma coisa. Mas o outro não dá valor. Eu brinquei com o Luciano na sexta-feira. Cadê o Luciano? Tá ali. Eu te vi aí, depois não vi nos laterais, ele está hoje sentado. Eu peguei o exemplo ali, né, se eu contratasse o Luciano para fazer uma diária, e falei um valor meio alto até, que ele falou, não precisava nem desse valor, né? Para ele fazer uma diária, trabalhar durante todo um dia por aquele valor. E aí ele teria um horário de almoço, na hora do almoço ele para almoçar, eu vou lá e dou uma olhada e falo, ele não vai conseguir terminar com essa diária, que foi um valor muito bem pago. Aí eu vou lá e contrato alguém, vamos imaginar que a diária dele fosse 2, 3 mil reais. E ele ficou todo feliz, poxa, eu vou ganhar umas 3 vezes mais do que era para ser. Está contente. Aí na hora do almoço eu vejo que não vai dar tempo, eu contrato um outro. E ele trabalha do meio-dia para frente, não é? E ajuda ele naquilo que era para ele fazer. Eu fui bom com ele também, não fui? Arrumei inclusive um para poder executar a tarefa que ele faz. Mas aí eu pago o mesmo valor para o que ajudou ele. Está certo ou está errado? O que vocês acham? Não, pastor, ele vai ganhar a mesma coisa que eu. Mas você estava contente com o valor? Estava. Era bom o valor? Era. Mas o outro não trabalhou mesmo tanto que eu. Mas eu não te paguei mais do que você achava que era o correto? Foi. Você estava contente? Estava. Então você não quer mais dinheiro, não. Você quer que eu diminua do outro, para que você fique feliz. Não é isso. Eu estou sendo bom com o outro, mas fica ruim. Mesmo eu melhorando para você, porque agora em vez de um, você tinha 2 ainda. A gente deveria ficar feliz, sim ou não? Mas se nós não amadurecermos, a gente fica chateado. Criança é desse jeito. Você corta alguma coisa no meio para os dois, ele olha, não, mas o dele está maior que o meu. Não é isso que fazemos, sim ou não? Não acontece isso? Você parte um lanche no meio, né? Eu me lembro quando eu fazia isso. Minha mãe contava, a gente já ficava olhando, qual que vai ser o lado maior? Todo mundo quer ficar com o maior. Não é assim? Se vai dividir algum prato,
Aí você fala, oh, não, mas esse lado está maior que o meu. Eu me lembro um dia, numa parada, fui comprar um queijo. E tinha uns amigos que eles não queriam levar um queijo inteiro, mas eles queriam dividir. E passamos nessa casa colonial, eles resolveram dividir. Uns 5 anos depois, ainda falava da metade do queijo, que a mulher cortou errado o queijo. E eu não estou falando de criança. Eu estou falando de pessoas com mais idade do que eu. Ah, pastor, isso é uma coisa feia. Não adianta eu só dizer que é feio para os outros, mas dentro de mim eu remoer. Mas ele ficou com o pedaço maior. Você entendeu? Aí o outro vira e mexe, quando fala, vamos fazer esse... Ah, não. Se eu for agora eu vou levar inteiro aquilo, porque ele ficou com a maior parte. Você percebe que há uma imaturidade na pessoa. Não é verdade? Ah, eu não concordo, vai lá e pega inteiro, então. Não teria esse problema. Mas a criança, ela fica criando esse problema, que não leva a nada. Então, ao invés de ser algo benéfico, se torna um problema maior ainda. E o Paulo falou, eu vou ter essas dores, vou ter esse problema, enquanto Cristo não estiver formado dentro de você. Imagina um casal, você junta a família, vira aquela... Toda família tem confusão, não tem? Junta final de ano, que for, sai aquelas discussões assim. Tem uns que ela tem que ficar com medo. Será que vão magoar ele? Será que vão magoar ela dessa vez? Ô, irmão, solta lá, deixa que aprenda a crescer. Não é verdade? Mas se der confusão, deixa que resolva. O adulto, ele resolve. Vai ter que acertar. Mas daí tem uns que falam, eu vou embora, não volto mais aqui. Ué, mas você entrou para aquela família e não volta mais lá? Que negócio é esse? Você acha que Cristo já se formou dentro de você? Quando eu falo Cristo formado dentro de mim, é o caráter tem que mudar. Eu vou no lugar, eu não gostei, pastor, não quero que ninguém me incomode, então eu fico quieto, não incomodo ninguém. Você está entendendo? Então sorri e acena para tudo, é isso. Ah, mas eu queria, eu vou, eu faço, então depois é que eu quero. Mas quando eu não estou, eu tenho que fazer, aceitar como o outro quer. Entendeu? Mas nós às vezes ficamos medindo como que o outro tem que ser, como que o outro tem que fazer. E nós deixamos de amadurecer. Aí eu crio marcas de criança. Marcas de uma criança é tropeça, não é? Vira e mexe, está na mesma armadilha que já tinha. Tem crente que não pode em youtuber herege falar alguma coisa, que ele já vai e muda a cabeça dele. Mas que convertido era ele então? Então não se converteu. Se você realmente teve Cristo formado dentro de você, entenda, nada muda mais essa vocação que está dentro de você. Você sabe quem é Jesus. Jesus não é religião. Você está entendendo? Quem conhece Jesus não é a placa da igreja. Mas se você não é capaz de ser fiel aos teus princípios com aquilo que você se forma, como é que você pode achar que você vai entrar no céu? Não vai conseguir. Se qualquer coisa muda a tua cabeça. A criança é assim. A criança, ela cresce. Não, hoje eu torço para o Corinthians. Amanhã ela diz que ela é São Paulino. Depois ele é palmeirense. Agora chega para um adulto amadurecido e pergunta para ele se ele gosta de esporte, tem algum... Ele não vai mudar. Ah, mas é uma derrota. Ele continua sendo? Não muda. É a formação dele. E como é que eu posso mudar tão fácil assim? Por que eu mudo? Ah, não, eu não vou mais nessa igreja porque eu fiquei magoado. Você vai condenar a tua salvação porque falaram alguma coisa que não te agradou. Você tem ideia do que está em jogo na tua vida? Você parou para pensar o quanto custou essa entrada no reino de Deus? E eu estou preocupado se o irmão não olha para a minha cara e não vai com a minha cara. Ô irmão, imagina um pastor, toda vez que ele troca de igreja, você acha que alguém recebe a gente com alegria? Tem alguém indo embora, irmão. Entendeu? Você chega de tio, você não chega como pastor do lugar, você chega com o tiozão, né? Esperando. É a verdade. É desse jeito. Não é? As pessoas vêm testar a gente. O que é testar, pastor? Ela quer falar bem do pastor que estava ali. Ela vem e fala, pastor, não sei o quê, gostei muito de tal coisa, mas... Né? Aí eu sou imaturo na fé. Tem pastor que é imaturo. Aí eu quero brigar com aquela pessoa. O pastor que estava aqui... De verdade, esse homem nunca vai ser um bom homem no casamento dele.
Ou será que vai? Não é? Tem mãe que o filho falou: mãe, estou indo embora. Vem, filho, já estou arrumando tudo para você aqui. Você é perversa, você é maldosa. Amém? Você tinha que olhar e falar: espera um pouquinho. Se vai vir, está vindo com a tua esposa? Não, estou sozinho, então não tem lugar para você não. Ô pastor, está amarrado. A mulher: não, estou indo embora. O pai fala: ai, minha filhinha. Filhinha nada. Como assim é filhinha? Está vendo os dois? Não, está sozinho, então se vira. Quando era adolescente não fugiu, quando começou não passou por cima, se vira agora. Senta e vai conversar. A maturidade vai fazer isso. Concorda comigo? Mas aí o pai e a mãe, que trata a criança como ela fala, minhas crianças até hoje, e ela cria pessoas que vai trazer esses problemas. Ah, pastor, mas ninguém vai maltratar o meu filho. Como assim? Você está maltratando, você está destruindo uma construção que ele precisa fazer para a vida dele. E aí você fala que ninguém vai maltratar. Quem está maltratando já? Você. Você já está sendo o primeiro que está maltratando. A professora vai educar a criança dentro daquilo que ela estudou para educar, você não aceita que ela eduque. Quem está estragando a criança? A professora ou a mãe? A mãe. Então tudo começa dentro de casa. Eu preciso preparar aquela criança para uma maturidade. Uma igreja de Jesus, ela precisa amadurecer para que ela possa entrar no reino dos céus. Tudo isso aqui é um ensaio que nós vamos praticando até que chega um dia que vamos nos encontrar com Deus. E vamos chegar lá brigando, como eram os filhos lá os discípulos de Jesus, que um levou a mãe ainda para pedir para Jesus: ô Jesus, eu quero que na ressurreição o Senhor coloque o meu filho um à direita e outro à. Jesus ouviu isso de uma mãe de discípulos. Ela foi exigir que Jesus arrumava uma cadeira para cada um deles, uma à direita e uma à esquerda. Você vê que coisa? Jesus falou para mim: vocês podem beber do cálice que eu bebo? E sabe o que eles responderam? Ele disse que podia. Ô pastor, eles foram muito arrogantes, foram muito imaturos, mas eram homens de Deus de verdade. E eles realmente beberam do mesmo cálice que Jesus. Morreram também pelo evangelho depois. Amém? Não fugiram não. Mas você vê que era uma imaturidade, sim ou não? A mãe queria, eles levaram a mãe, de verdade. Levaram a mãe para falar com Jesus, que era para sentar um e do outro lado. Você está entendendo? Não é infantilidade isso? E às vezes nós continuamos com essas mesmas coisas. E isso é o que, pastor? A falta daquela oração por uma igreja. Como assim, pastor? Eu vi que alguém não está bem. Ao invés de falar mal de alguém, eu preciso orar para Deus levantá-lo. Ah, mas eu oro tanto para quem está perdido no mundo se converter. Faça isso é bom. Mas agora ore para aquelas pessoas que você percebe que ainda tem um desvio de caráter, que Cristo ainda não está formado dentro dela, para que Jesus ele se forme. Ele se transforma no caráter daquela pessoa. Amém? E quando Jesus se transformar no caráter daquela pessoa, for visto no caráter dela, a palavra for vista no caráter da pessoa, um caráter forjado já, essa pessoa não muda. Vem o que vier, a luta que vier, ela vai saber lidar com essa situação. Poderia passar aqui falando de alguns exemplos. A Ana, por exemplo, a Bíblia diz que ela nunca se afastou do templo. Aquela foi a maturidade daquela mulher. Ela era uma viúva de quase 80 anos de idade lá, dentro do evangelho, desde a mocidade, quando ela perdeu o marido, ficou só 7 anos casado, diz a Bíblia. Essa mulher permaneceu. Quantas lutas essa mulher passou, viu, lidou? E ela permaneceu. Simeão, a Bíblia diz que eles esperavam a promessa. Quantas lutas essas pessoas viram e passaram, e elas permaneceram firmes. Pastor, o que falta para nós? A formação de Jesus dentro de nós. Aí eu vou pedir para você ir um pouquinho mais à frente, lá em Efésios 1, versículo 18. Está pertinho, não vai muito longe não. Você está em Gálatas, já é Efésios, tá bom? Capítulo 1, 18. Tem gente que já cata a Bíblia e vira lá um monte de páginas. 1, 18.
O Paulo vivia na UTI da fé, né, irmãos? Ele de novo estou sentindo dores de parto. De novo Paulo estava sentindo as dores. O Paulo pede, isso já aos Efésios, aquela hora os Gálatas, agora aos Efésios ele diz aqui, tendo iluminado os olhos do vosso, está vendo? Aquelas pessoas precisaram que os olhos delas se iluminassem. Como assim, pastor? Tivessem percepção. E uma fase da vida, quando a gente é novinho, a gente não imagina que a gente vai mudar tanto. E vamos mudar. É verdade, né? Eu sei que tem um pouquinho mais de idade. Você chega aos 30 anos, a tua visão é diferente. Você chega aos 40, muda mais ainda. Aí para ir para frente eu já não sei como é que é, mas eu acredito que vai continuar mudando mais, né? Até que volta a ser criança de novo. Não é verdade? Vai cair nos dentinhos, vai cair no cabelo, vai caindo. Está amarrado, né, pastor? Aí diz que a gente volta a ser criança de novo, né? Aí tem que segurar na mão de alguém, né? Para ser levado. Infelizmente é a verdade também, sim ou não? É a verdade. É bíblico. Vamos chegar também a essa fase. Você que fala, agora eu sou uma pessoa de maior, não devo nada para ninguém. Você que pensa, um dia você vai ter que precisar de alguém que segure a tua mão também. Eu não vou dar trabalho para ninguém, só se você morrer, porque se ficar vivo e tiver esse dom da vida em você de viver muito, você vai precisar. Amém? Vai precisar. Apesar que estão falando aí que tem gente que já tem uma proteína que faz a pessoa viver 250 anos de idade, já pensou? Você queria viver 250 anos? Eu nem quero, irmão. Só de pensar já dá agonia. Já. Eu não espero que Cristo demore mais tudo. Mas é a verdade. Lê comigo então. Tendo iluminado os olhos do vosso, para que saibais, qual seja a esperança da sua. Existe uma esperança da sua vocação, olha lá. As quais, olha lá, e quais as riquezas da glória da sua herança nos. Um dia nós vamos receber o galardão por tudo que você fez em relação às coisas de Deus. Amém? E o Paulo estava dizendo ali que o motivo também das orações para que eles entendessem, tivessem os olhos deles iluminados, o entendimento, para que eles entendessem que essas coisas que acontecem no dia a dia, elas são irrelevantes, porque existe ali uma esperança que precisa ser ali concretizada dentro de nós, e isso vai trazer algumas riquezas da glória de Deus para a tua vida. E essas coisas que nós temos para um dia alcançar de Deus, é uma coisa incomparável, diz a Bíblia. Mas eu só vou chegar nela se eu não cometer os mesmos erros que o menino comete. Não é verdade? Cair, tropeçar, voltar aos mesmos erros, faz birra espiritualmente, não é? Se aparta, se magoa, se entristece. Essas coisas não tem que durar no nosso meio. Como eu disse, uma criança fazendo birra é bonitinho. Um homem de 30 anos fazendo birra já é uma coisa estranha. Uma criança, ela chorar porque atrasou o almoço, legal. Um homem de 30 anos chorando porque a comida está atrasada, olha lá, casa. Você quer casar, né? É assim que casa. Você está com pressa, vai cozinhar. Mas isso não é do dia para a noite, fala para eles. É 40 anos de casado, né? Que vai aparecer essas coisas. Eu estou brincando aqui, mas é a realidade. E o homem, quando ele é maduro, ele não vai nem reclamar que a comida está atrasada. Eu, por exemplo, se fosse comigo, eu vou lá e faço o que eu preciso e pronto. Vou ficar reclamando. Mas imagina quantos não fazem isso. Aí ele está com o videogame na mão, vai demorar? Aí você vai falar assim, esse é o chefe da família. Não parece, é o chefe de família, parece.
Não parece ou não? Não parece. Você vai falar assim, não é possível que esse é o patriarca da casa. Não é possível isso. Mas infelizmente isso acontece, igreja. Infelizmente isso acontece no Evangelho também. Você está entendendo? Ah, mas não sei quem. Mas calma aí, é os erros da vida que acontecem. E cabeças diferentes sempre vão pensar diferente. No Evangelho tem uns que acham que a igreja tem que ser do jeito dele. Vira e mexe, alguém vem falar para mim como que tinha que ser a igreja. Eu falei, meu amigo, eu já cheguei, já era assim. Não é eu que vou mudar a igreja. E quando eu for embora, outros vão encontrar assim também. Ah, mas tinha que ser. No direito tem um negócio de ser e o dever ser. Deveria ser e tem como ela é. Não é? E tudo na vida é assim. Deveria ser de uma forma. Mas tem uma forma a qual o cotidiano ele traz, ele revela. E muitas vezes a gente não quer compreender isso. Aí a Bíblia fala de um homem chamado Epáfras. Vamos lá falar desse homem um pouquinho? Colossenses 4,12, vamos lá. Vou falar só um pouquinho dele, que ele fez uma das orações mais importantes que a Bíblia ela declara para nossas vidas. Quem foi o Epáfras? Foi um pregador, pastor? Foi um homem de púlpito? Não. Ele nunca foi um pastor, um apóstolo, mas ele era um intercessor. Amém? Não era o cara que pregava no púlpito, mas era o homem que combatia de joelhos. Então nós precisamos entender isso. E essa é a oração correta. Amém? Pastor, quem que era o Epáfras? Epáfras não era ninguém aos olhos das pessoas que estavam à volta dele. Mas espiritualmente, ele era uma das partes mais importantes do corpo de Cristo. Amém? Mais importante do corpo de Cristo. Amém, igreja? Posso ler? Saúdo a quem? Epáfras, que é dos vossos. Olha lá. Parece que ninguém nem conhecia muito ele lá, não é verdade? Ele era meio que deixado de lado, se você for ver. E diz assim, servo de Cristo. Mas olha o que o Paulo fala para os colossenses. Ele vive combatendo sempre por vós em quê? Não era um homem que se destacava, que ia para púlpito, que pregava, mas era uma das espinhas dorsais daquela igreja, que a Bíblia diz ali que ele combatia sempre em oração, para que vos conserveis o quê? O Epáfras, ele fazia com que a igreja estivesse sempre estruturada, fortificada em Cristo. E aí ele diz assim, ó, perfeitos e consumados em toda. Então, qual que era a base da oração desse homem, igreja? Que nem eles conheciam direito quem ele era. Era um homem que combatia de joelhos para que a casa de Deus, no caso ali, os irmãos em Cristo, a igreja de Cristo, ela fosse sempre firme e perfeita, conservada ali na vontade de Deus, ou seja, para que eles fossem amadurecidos em Cristo. Gente, amadurecido, ela não falha. E esse deveria ser também o papel da nossa igreja sempre, estar orando para fortalecimento daqueles que podem cair, não ser ainda maduros na fé. Mas esse tem que ser também a base da oração de uma mãe, de um pai, não é? Por aquele filho que ele tem. Está sempre orando também para que eles possam amadurecer. E isso em relação também aos teus filhos. O Maurílio me contou outro dia de uma viagem que ele fez lá para Minas, né, Maurílio? Foi para a casa de um conhecido, né? E o Maurílio, ele voltou meio que abismado. Ele falou que os filhos desse senhor, que eram tudo crianças, né, Maurílio? De 30, 35, 40 anos, né? Eles vinham e pediam bênção, inclusive para ele, quando acordava. Pedia a bênção dele. Ele ficou, falou, como é? Foi isso, Maurílio?
Todos os dias ia lá e pedia a benção. Ele ficou de cara com o respeito que eles tinham, inclusive por ele que conheceram há pouco tempo. Mas por que eles faziam isso? Porque era alguém mais amadurecido, mais velho que tinha. E ele ficou de cara. Ele até comentou com o moço, né? Falou, a minha filha não tem esse hábito. E o que ele disse para o senhor? O jeito que o senhor criou. Às vezes a gente ensina a criança a ser birrenta. Nós preparamos o filho para ser pirracento, para ser birrento. Nós defendemos de tudo, fazemos de tudo, não é? Por ele, e ele cresce como se fosse uma calicalque, né? Aquele jovenzinho que era o riquinho, né? E às vezes a gente está fazendo isso com os nossos filhos. Aí quando eles crescem, quem é você para eles? Ninguém. Porque você ensinou que ele é o centro de tudo. Você entendeu? Quando você chegar numa certa idade, você está perdido. Sabe por quê? Porque você não ensinou para eles essa parte, que eles precisam respeitar os que estiveram antes deles. Amém, igreja? Então, ele falou para o Maurílio, é a maneira como você ensinou. E ele falou, eu não fiz ensinando, dando tudo o que eles queriam. Deu tudo o que era importante. E às vezes o que é importante para eles não é o que eles querem. Amém? Mas é o que vai fazer crescer. Diga graças a Deus.